Deixa eu anotar aqui, 21, agora é a continuação da live do livro de Enoque. Nós vamos ler o capítulo 69, tá bom? Esse capítulo termina a terceira parte do livro de Enoque. Acho que é a terceira, é. Deixa eu ver aqui. Ah, não, ainda tem mais dois, até 71. Eu acho que vai 3 lives, viu? Porque aqui o capítulo é grande. Vamos lá. Capítulo 69, deixa só inteirar aí 25 pessoas para eu começar. A ver se inteirar 25 eu começo. Senão, aguardar só mais um pouquinho. Esse livro é maravilhoso, né, gente? A gente fica assim... A gente fica pensativo no poder de Deus, né? Tava vendo agora que abri aqui, tava vendo o fogo que tá na Grécia, né? Uma ilha da Grécia, sendo o povo saindo tudo de lá, porque o fogo, o anjo do Senhor, né, tá botando fogo nas coisas, entendeu? Amém, Jennifer, amém, glória a Deus. Minha irmã, a gente tem que aprender, não saindo da palavra, tá? Não saindo daquilo que tá escrito. Aquilo que a gente não entende, a gente cala a boca, entendeu? É assim que a gente tem que proceder, tá? Mas aqui tá muito... aquilo que eu estou explicando são coisas que você começa a pegar da palavra também. Você começa a linkar uma coisa na outra. Então, aí você percebe a seriedade da situação, entendendo? Deixa eu entrar mais 5 pessoas aí para eu... Acho que agora já deu. 24, falta uma para 25. Quem será a 25ª? Para mim tá dando 24 aqui. Mas vamos começar. Se a 25ª chegar, chegou. Capítulo 69 do livro de Enoque. Prestem bastante atenção. Após este julgamento, eles ficarão aterrorizados e tremerão, porque revelaram o oculto para os que vivem sobre a terra. E veja o nome daqueles anjos. Irmãos, presta atenção. A pior coisa... Ah, já deu, Valentina, deve... 25ª, Valentina? Tua mãe é um problema. Olha aqui, ó, presta atenção. Por que é que Deus julgou esse pessoal? Porque eles quiseram ser Deus. Eles quiseram ser Deus. Entendeu? Eles foram para cima, deixando os homens saberem antes do tempo aquilo que Deus mesmo ia ensinar com o passar do tempo, para que tudo tivesse uma regência perfeita. Mesmo o homem com pecado, Deus é tanto amor que ele ia fazer devagar. Mas essa turma resolveu avançar o sinal. Aqui. Após esse julgamento, eles ficarão aterrorizados e tremerão, porque revelaram o oculto para os que vivem sobre a terra. E veja os nomes daqueles anjos. O primeiro deles é Samiasa. O segundo, Artaquifa. O terceiro, Armém. O quarto, Cocabiel. O quinto, Turael. O sexto, Ramiel. O sétimo, Danel. O oitavo, Nequael. O nono, Baraquial. O 10º, Azael. O 11º, Armarus. O 12º, Batarel. O 13º, Buzazeial. O 14º, Ananel. O 15º, Turel. O 16º, Sansapeel. O 17º, Getrel. O 18º, Tumeel. O 19º, Turel. O 20º, Rumael. O 21º, Azazel. 21. Esse número é um número meio cabalístico, né? Por que será, né? 21 anjos, né? 21 anjos. E esses são os chefes dos anjos e seus nomes. E os seus chefes sobre centenas. E sobre 50 e 10.
O nome do primeiro era Jecom. Tem mais aqui. Isto é, o que desviou os filhos de Deus e os trouxe para a terra e os desviou através das filhas de homens. Esse Jecrom, que é um outro pessoal aí deles, o primeiro deles, ele foi que induziu esses 21 anjos a descerem, com os 10 que eles tinham cada um, a descerem à terra e fazer essa encrenca toda que eles fizeram. O nome dele é Jecom, isto é, o que desviou os filhos de Deus e os trouxe para a terra e os desviou através dos filhos dos homens. Ele mostrou o caminho para haver a corrupção total que precisou acontecer o dilúvio. É esse Jecom. E o segundo era chamado de Asbeel. Ele deu para os filhos santos de Deus conselhos maus. Esses são os anjos que vieram nessa rebelião. E os desviou de forma que eles contaminaram os seus corpos com as filhas dos homens. E o terceiro era chamado de Gadreel. Gadreel, na verdade, é o nome de Lúcifer. Olha aqui, ó. Foi ele quem ensinou aos filhos dos homens todos os golpes mortais e desviou Eva. Ele é que estava na serpente. Esse é Gadreel. É o que estava na serpente. Desviou Eva e revelou as armas mortais, o escudo, a cota de malha, a espada para a batalha, todas as armas mortais aos filhos dos homens. E através de sua mão, eles se dirigiram contra os que vivem sobre a terra, a partir daquele dia. Escuta agora. E o quarto era chamado Penemuel. Penemue, desculpa. Ele ensinou aos filhos dos homens o amargo e o doce. Ele fez detectar o paladar amargo e doce. Irmãos, nós estamos morrendo porque nós gostamos de coisas doces, coisas amargas, mas não feitos pela natureza, feitos por uma indústria. Escuta isso. Ele começou a fazer essa diferença no homem, amargo e doce. Presta atenção. E ele os ensinou todos os segredos de sua sabedoria. Esse é Penemue. E ele instruiu a humanidade para escrever com tinta e com papel. Até então, os homens não sabiam escrever. Ele é que instrui a escrever com tinta e papel. E muitos pecaram da eternidade, até este dia, pois os homens não foram criados para este propósito, para dar confirmação à sua boa-fé com caneta e tinta. Irmãos, com caneta e tinta se fazem livros que deturpam a palavra de Deus. Com caneta e tinta se fazem doutrinas que pervertem a palavra de Deus. Não era para ser assim. Eles avançaram o sinal. Pois os homens foram criados exatamente como os anjos, com a intenção de continuar puros e corretos, e a morte, que destrói tudo, não seria para eles, mas através do conhecimento deles, eles estão morrendo e através deste poder estão sendo consumidos. E o quinto era chamado de Casdeia. Este é o que revelou aos filhos do homem todas as conjurações malignas de espíritos e demônios e as configurações do embrião no ventre. Você escutou isso aqui? O que nós estamos vivendo nesse momento, gente? O que nós estamos vivendo nesse momento? Olha aqui, ó. Casdeia.
Casdeia, ele. É o quinto. Este é o que revelou aos filhos dos homens todas as conjurações malignas de espíritos e demônios e as configurações do embrião no ventre. Escuta agora. Para que ele morra. E as conjurações da alma, as picadas da serpente e as conjurações que caem através do calor do meio-dia. Como é que é o Salmo 91 mesmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que fala do sol do meio-dia? Ele te livrará do quê? Da peste da escuridão e da peste que rodeia ao meio-dia? Não é isso? As conjurações que caem através do calor do meio-dia. O filho da serpente chamado Tabaete. E essa é a tarefa de Casbeel, o chefe do juramento. Só um minutinho. O passado é o Casdeia. Irmã Ruth, eu só acompanho o livro de Enoque aqui. Quando leio sozinho, passo muito mal. O que será isso? Isso aqui não é fácil ler esse livro aqui não, tá? Não é fácil. Você tem que ter respaldo da palavra para você ler. Você tem que ter conhecimento de lá para você conseguir ler aqui, tá? Eu leio. Já li livros que me fizeram muito mal, tá? Mas esse livro aqui, ele me faz bem. Mas eu leio por informação, né? Informação. Essa é a tarefa de Casbeel. Agora, gente, acabou aquela parte lá. Agora nós estamos entrando em outro lugar, tá? Presta atenção agora aqui. Essa é a tarefa de Casbeel, o chefe do juramento que ele revelou para os santos quando ele vivia no alto, em glória, e o seu nome é Biqua. Esse anjo pediu a Miguel para revelá-lo o nome oculto. Que nome oculto é esse? É o nome de Jesus. Entendeu? Que ele poderia enunciá-lo no juramento, para que aqueles pudessem tremer diante daquele nome, e juramento que revelou tudo o que era segredo para os filhos dos homens. E este é o poder deste juramento, pois é poderoso e forte. E ele colocou este juramento, Acai, nas mãos de Miguel. E esses são os segredos deste juramento. E eles são fortes através de seu julgamento. O céu estava suspenso antes que o mundo fosse criado por todo o tempo. E através dele a terra foi fundada na água, e dos recessos secretos das montanhas saem águas bonitas, da criação do mundo e para a eternidade. E através desse juramento o mar foi criado. E como a sua fundação, ele colocou a areia contra o tempo de sua fúria, e não ousará passar além da criação do mundo até a eternidade. E através desse juramento, os abismos são criados, e permanecem sem se mover do lugar deles, eternamente. E através desse juramento, o sol e a lua completam seu curso, e não desviam da ordem deles por toda a eternidade. E através desse juramento, as estrelas completam o seu curso, e ele as chama por seus nomes, e eles o respondem de eternidade a eternidade. E de maneira semelhante, os espíritos da água e dos ventos e todos zéfiros. Aí eu fui procurar o que é zéfiro. Zéfiro é um vento que sopra do ocidente, tá? Zéfiro é um vento que sopra do ocidente. Na mitologia grega se transformou um deus. É um deus da bruxaria, é um deus da flora, é um deus do vento do oeste. Ocidente quer dizer oeste. Tá bom? Então presta atenção. Tudo aquilo que Deus fez, Satanás também. Onde eu encontro o livro de Enoque?
Você encontra na internet, PDF você encontra, ou se não na Amazon, você vai encontrar, tá? Você encontra, pega Enoque o Etíope, procura Enoque o Etíope, tá? E de maneira semelhante, os espíritos da água, e os ventos e todos os zéfiros, e os caminhos de todos os locais dos ventos, e são preservadas as vozes do trovão e a luz dos raios. E são preservadas as câmeras de granizo e as câmeras de geada, e as câmeras da névoa e as câmeras da chuva e do orvalho. E todos estes acreditam e dão graças ao Senhor dos Espíritos, e o glorificam com toda a sua força, e o seu alimento está em todo o ato de ação de graças. Eles agradecem, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos eternamente. E esse juramento é poderoso sobre eles, e através dele eles são preservados. E os seus caminhos são preservados, e o curso deles não são destruídos. E houve muita alegria entre eles, e eles abençoaram e glorificaram e exaltaram, porque o nome daquele Filho do Homem tinha sido revelado para eles. E ele sentou no trono de sua glória, e a soma do julgamento foi dada para o Filho do Homem. E ele fez com que os pecadores morram e sejam destruídos da face da terra, e aqueles que desviaram o mundo, concorrentes serão acorrentados, e em sua assembleia para destruição serão aprisionados. E todas as suas obras desaparecerão da face da terra. E daqui em diante não haverá nada corruptível, pois aquele Filho do Homem apareceu e sentou-se sobre o trono da sua glória, e todo o mal será dissipado diante do seu rosto. E a palavra daquele Filho de Homem avançará e será forte diante do Senhor dos Espíritos. Essa é a terceira parábola de Enoque. Irmãos, qual é o nome dado acima de todo nome? Qual é o nome dado? Qual é o nome que pode nos defender de toda armação do diabo, de toda armação de todos esses satãs que estão aí? Qual é o nome? Qual é o nome que estava oculto? É o nome do Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A ele é o nome sobre todo nome. Jesus, Yeshua, é o nome sobre todo nome, e a ele toda a glória é dada. É isso que está falando aqui. Casbeel é o chefe desse juramento. E ele revelou para os santos que vivia no alto. Entenderam? E com esse nome, sobre todo nome, a defesa da terra e daqueles que amam a Deus é feita. E esse segredo, esse juramento, é que constituiu todas as coisas que tem nos céus e na terra. Tudo que foi feito está sobre esse nome. Lá em João fala o quê? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não está lá em João escrito isso? O nome oculto, o nome do Filho do Homem oculto é o juramento eterno. Através dele foram feitas todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O nome sobre todo nome, o verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre os homens. Já no período pré-diluviano, ele estava lá. Agora vamos terminar os dois últimos capítulos, capítulo 70. Depois disso, ocorreu que ele fosse elevado durante a vida até o Filho do Homem, e ao Senhor dos Espíritos dentre os que vivem sobre a terra. E ele foi levantado nas carruagens do Espírito, e ele desapareceu entre eles. Aqui já é
Exatamente, pastor, em Apocalipse diz isso. O pastor está dizendo, em Apocalipse diz que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Exatamente. Noé subsistiu através do nome de Jesus. Que coisa mais linda, né? Ó, gente, aqui no capítulo 70 está dizendo que Enoque foi levado aos céus. Ó. Depois disso, ocorreu que ele fosse levado durante a vida. Enoque, tá? Noé está contando agora aqui. Até o Filho do Homem e ao Senhor dos Espíritos, dentre os que vivem sobre a terra. E ele foi levantado nas carruagens do Espírito, e ele desapareceu entre eles. E a partir daquele dia, ele não era mais encontrado entre eles. E ele se estabeleceu entre os dois ventos, entre o norte e o oeste, onde os anjos pegaram as fitas para medir o lugar para os escolhidos e justos. E lá eu vi os primeiros pais e os justos que existem desde o princípio naquele lugar. Que lindo, né? Que lindo. Capítulo 71. Não, Enoque não morreu, ele foi trasladado. Ele foi levado aos céus. Capítulo 71. E ocorreu que depois disso, meu espírito, Enoque, né, foi transportado e ele subiu para os céus e viu os santos filhos de Deus. Eles estavam caminhando sobre as chamas de fogo. As vestes deles eram brancas, e o vestuário deles, e as faces deles brilhavam como a neve. E vi dois fluxos de fogo, e a luz daquele fogo brilhou como jacinto, e caí sobre minha face diante do Senhor dos Espíritos. E o anjo Miguel, um dos arcanjos, me segurou pela mão direita, e me levantou, e me levou para mostrar todos os segredos, e me mostrou todos os segredos da justiça. E me mostrou todos os segredos das extremidades do céu, e todas as câmeras de todas as estrelas e todas as luminárias de onde elas procedem diante da face dos santos. E ele transportou meu espírito para o céu dos céus, e vi lá o que parecia ser uma estrutura construída de cristais. E entre esses cristais, línguas de fogo vivo. E o meu espírito viu um cercado que engloba aquela casa de fogo, e em seus 4 lados havia fluxos cheios de fogo vivo, e engloba a casa. E ao redor estavam serafins, querubins e ofanins. E estes são os que não dormem, e guardam o trono da sua glória. E vi anjos que não podiam ser contados, 1000, milhares e 10.000 vezes 10.000, rodeando aquela casa. E Miguel, Rafael, Gabriel e Fanuel, e muitos outros anjos santos sem número, e com eles o ancião de dias, Deus. A sua cabeça branca e pura como linho, e as suas vestimentas indescritíveis. E caí em meu rosto, e o meu corpo inteiro ficou relaxado, e o meu espírito transfigurado, e gritei com uma voz alta, com o espírito de potência. E bendito, glorificado e exaltado. E essas bendições que saíam da minha boca eram agradáveis diante do ancião de dias. E aquele ancião de dias veio com Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel, milhares de 10 milhares de anjos incontáveis. Passagem, aqui está dizendo, está entre parênteses, passagem perdida, onde o Filho do Homem foi descrito como acompanhando o ancião de dias, e Enoque perguntou a um dos anjos, com relação ao Filho do Homem, quem era ele? E ele, o anjo, veio até mim e me saudou com a sua voz e disse, esse é o Filho do Homem, que nasceu na justiça, e a justiça habita sobre ele, e a justiça do ancião de dias não o abandona. Ele me disse, ele proclama paz para você em o nome do mundo que há de vir. Olha aqui, ó. Ele proclama paz para você em nome do mundo que há de vir. Pois dali procedeu paz desde a criação do mundo, e assim será para você eternamente. E todos andarão em seus caminhos, já que a justiça nunca o abandona. Com ele será a morada deles, e com ele a herança deles.
e eles não serão separados dele eternamente. Então os dias serão completos com aquele Filho do Homem, e os justos terão paz de uma forma correta, no nome do Senhor dos Espíritos, eternamente. Aqui termina a segunda sessão do livro de Daniel. Amanhã a gente entra na terceira sessão, tá aqui, ó. Tá bom? Amanhã nós entramos nessa sessão. Eu espero que tenha pelo menos ficado meio claro para vocês algumas coisas aqui. Como eu disse, tem coisas que não é bom se aprofundar porque nós não vamos entender. Nós somos muito limitados para entender. Então eu fico dentro da minha limitação, tá? Porque eu não vou, presta atenção, cair no erro de formar doutrinas que não existem. Eu estou dentro de Deuteronômio 29, 29. Aquilo que está escrito é para nós. Aquilo que nós não entendemos é para o Senhor. Tá bom? Deixa eu ver que oração. Se vai dar tempo de eu ler a carta. 21h34. Agora são 22 horas. Acho que dá tempo. Eu vou ler a carta. Eu vou ler a carta de Amã, explicando por que tinha que destruir o povo de Israel. E vocês vão entender que é a mesma carta que os governantes do mundo estão fazendo para condenar o povo de Deus. Vocês vão ficar agora perplexos. Vocês vão ficar perplexos. Se preparem, se segurem na cadeira. Porque eu me segurei na cadeira. A hora que eu li, eu me segurei na cadeira. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Tá no capítulo 3, tá? Tá no capítulo 3. Decreto de extermínio dos judeus. Infelizmente, na Bíblia que nós temos, não tem isso daqui. Presta bastante atenção. No 12º ano de Assuero, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, sob os olhos de Amã, lançou-se o pur, isto é, a sorte, por dia e por mês. A sorte caiu no 12º mês, que é Adar. Amã disse ao rei Assuero: no meio dos povos, em todas as províncias de teu reino, está espalhado um povo à parte. Suas leis não se parecem com as de nenhum outro, e as leis reais são para eles como letra morta. Os interesses do rei não permitem deixá-lo tranquilo. Que se decrete, pois, sua morte, se bem parecer ao rei. E versarei aos seus funcionários, na conta do tesouro real, 10.000 talentos de prata. Estou lendo o livro de Esther, Caroline Porto. Mas não é o Esther da Bíblia Católica, tá? O rei tirou então o seu anel da mão e o deu a Amã, filho de Amadates, do país de Agag. Depois eu explico quem era Agag. Perseguidor dos judeus desde o tempo de Saul. Ele disse: conserva teu dinheiro, quanto a este povo é teu. Faze dele o que quiseres. Assuero deu liberdade total para Amã agir do jeito que ele queria. Presta atenção nisso aqui. Dirigiu-se, presta atenção daqui para frente, bastante atenção. Dirigiu-se, pois, uma convocação aos escribas reais para o dia 13 do primeiro mês. E escreveu-se tudo o que Amã ordenara aos sátrapas do rei, aos governadores, a cada província e aos altos oficiais
de cada povo, conforme a escrita de cada província e a língua de cada povo. O rescrito foi assinado em nome de Assuero e selado com seu anel. Através de correios foram enviadas a todas as províncias do reino cartas, mandando destruir, matar e exterminar todos os judeus, desde os adolescentes até os velhos, inclusive crianças e mulheres, num só dia. No dia 13 do 12º mês, que é de Adar, e mandando confiscar os seus bens. Olha agora aqui, ó. Eis o texto desta carta. Se preparem agora. Presta atenção. O grande rei Assuero, aos governadores das 127 províncias que vão da Índia à Etiópia, e aos chefes de distrito, seus subordinados. Colocado na chefia de inúmeros povos e como senhor de toda a terra, esse é Assuero, tá? Senhor de toda a terra. Eu me propus não me deixar embriagar pelo orgulho do poder, sempre governar com um grande espírito de moderação e benevolência, a fim de outorgar a meus subordinados o perpétuo gozo de uma existência sem sobressaltos. Uma existência sem sobressaltos. E já que meu reino oferece os benefícios da civilização e a livre circulação entre as suas fronteiras, nele instaurar o objeto do desejo universal, que é a paz. Ora, tendo ouvido meu conselho sobre os meios de atingir este fim, um dos meus conselheiros, cuja sabedoria entre nós é eminente, olha o cara se colocando, Amã se colocando como eminente sabedoria, dando provas de indefectível devotamento e inquebrantável fidelidade, e cujas prerrogativas vêm imediatamente após as nossas, Amã. Denunciou-nos, misturado a todas as tribos do mundo, um povo mal intencionado, em oposição, por suas leis, a todas as nações, e constantemente desprezando as ordens reais, a ponto de ser um obstáculo ao governo que exercemos para a satisfação geral. Considerando, pois, que o referido povo, único em seu gênero, acha-se sob todos os aspectos em conflito com toda a humanidade, que dela difere por um regime de leis estranhas, que é hostil aos nossos interesses e que comete os piores delitos, chegando a ameaçar a estabilidade de nosso reino. Por esses motivos, ordenamos que todas as pessoas que vos forem assinaladas nas cartas de Amã, preposto às tarefas de nossos interesses e para nós um segundo pai, sejam radicalmente exterminadas, inclusive mulheres e crianças pela espada de seus inimigos, sem piedade ou consideração alguma, no 14º dia do 12º mês, isto é, Adar, do presente ano, a fim de que, uma vez lançados esses opositores de hoje e de ontem no Hades num só dia, sejam assegurados doravante ao Estado estabilidade e tranquilidade. A cópia deste edito, destinado a ser publicado como lei em cada província, foi publicado entre os povos, a fim de que cada qual estivesse preparado para aquele dia. Por ordem do rei, os correios partiam,
Imediatamente, o edito foi promulgado em primeiro lugar na fortaleza de Susa. E enquanto o rei e Amã esbanjavam em festas e bebedeiras, na cidade de Susa reinava a consternação. Irmãos, essa é a carta que vai ser mandada para o mundo de um povo estranho, que é contra aquilo que o mundo quer. É a mesma carta que Amã fez para matar o povo judeu daquela época. Eu fiquei estarrecida quando eu li isso daqui. Não se enganem, Amã, ele é o falso profeta. Assuero aqui está no lugar do próprio anticristo. Entenderam? Presta atenção. Só que vai haver uma mudança, né? Deus vai fazer uma mudança porque não chegou o tempo. Nesse momento que nós estamos agora, não. Não vai haver mudança. Vai haver a concretização dos feitos, do que eles querem fazer. Essa é a carta que Amã fez. Exatamente, por isso, pastor, presta atenção, ó. Quantos filhos de Amã foram mortos na forca? 10. Não foi 10? Foram mortos na forca? Vocês sabiam que no julgamento de Nuremberg, 10 foram colocados na forca? Um não se deixou enforcar, era para ter 11. Um não se deixou enforcar. Ele mordeu o cianureto e foi antes que colocasse ele na forca. Mais 10 foram colocados. E lá no julgamento de Nuremberg foi dito: os filhos de Amã acabaram de ser enforcados. Esse Amã vai levantar de novo. O espírito de Amã está se levantando outra vez. Essa carta é a mesma carta que estão fazendo contra o povo de Deus. Porque nós somos um povo que vamos contra as regras do mundo de agora. Irmãos, eu li isso aqui hoje, eu cheguei a bambear minha perna. Infelizmente, na nossa Bíblia não tem. A nossa Bíblia passa por cima do livro de Esther. Que triste isso, que triste. Eu vou ler amanhã, porque hoje eu não aguento mais, mas eu vou ler a oração de Mardoqueu e a oração de Esther. Aí diz que no livro de Esther não fala do nome de Deus, mas fala assim, é que nós não temos o livro inteiro de Esther na nossa mão. Exatamente, pastor, aí. É do mesmo lugar, Medos e Persas. Mesmo lugar que vai sair isso aí. Irmãos, o mesmo edito que Amã lançou vai ser o edito que o anticristo já está preparando, quebrando as constituições do mundo, para que nós venhamos a ser perseguidos. Para que a palavra de Deus venha a ser extinta. Mas, como Deus foi com Mardoqueu, Esther e o povo judeu, ele será conosco também. Amanhã eu vou ler para vocês a oração de Mardoqueu e a oração de Esther. Gente, é lindo demais. É lindo, é de chorar. É de chorar. Quem puder, adquira uma Bíblia de Jerusalém. Quem puder, irmãos, adquira uma Bíblia de Jerusalém. Eu vim aqui para ler o livro de Macabeus. De repente, caí no livro de Esther, sabe? Caí no livro de Esther. E eu falei, meu Deus, eu vi uma introdução que não tem na nossa Bíblia. E eu comecei a ler. Exatamente. Mardoqueu quer dizer Marduk, né? E Esther quer dizer Ishtar, né? O nome dela real era Radassa. Mas como eles viviam, e na história consta que Esther teve 3 filhos com Assuero. E Esther não voltou. Tem Macabeus também. Eu quero ler o livro de Macabeus com vocês. Eu quero ler o livro de Macabeus. E eu vim aqui para ler o livro de Macabeus. Mas aí, quando eu me deparo com isso daqui, eu fiquei atônita. Você leu, né, Val? A oração é linda, é maravilhosa. Irmãos, tendo condições, corre atrás da Bíblia de Jerusalém. Entendeu?
Deve ser igual sim, o JCNS 98. Deve ser igual. É muito maravilhoso. É de chorar. É de chorar. Então nós vamos amanhã. Eu vou ler o livro de Enoque e venho para ler a oração de Mardoqueu e a oração de Esther. Eu já tô com a minha voz indo pro ralo. Parece que não, gente. Parece que não, mas uma live desse porte aqui, ela demanda bastante, entendeu? Eu vou pôr essa Bíblia aqui, ó, gente, ó, mas tem outras capas, tá? A minha que veio foi essa daqui, tá bom? A minha filha achou isso aqui no sebo, tá? No sebo que ela achou. Parece que não, mas demanda energia, bastante energia. A edição pastoral também tem? É completa, né? Não, eu sei, mas eu digo a interpretação. É muito boa a interpretação dessa Bíblia. Muito boa mesmo. Infelizmente a nossa foi tirada, porque a nossa, nós íamos ler, né? E se a gente lesse isso daqui, por isso ela foi criminalizada por Lutero, né? Foi criminalizada, pra gente não poder enxergar o que tem, entendeu? Sebo é o que? É lugar de livros usados. Aqui tem muito sebo. Na minha cidade tem uns 3 sebos. São livros usados que as pessoas vão lá, vendem, não querem mais, vendem. E aí, como é que diz? Pelo jeito são todas iguais. Então deve ser. Eu tô assim, encantada com isso daqui, encantada. Eu não gosto dessa palavra encantada, né? Mas eu estou assim, maravilhada, vamos colocar assim. A pastoral completa, então, ela é como a de Jerusalém, né? Eu não conheço, eu vou ver se eu acho a pastoral. Mas é isso aí, irmãos, vamos orar então, agradecer a Deus pela oportunidade, porque uma oportunidade dessa está terminando e nós temos pouco tempo. E mesmo que a gente se desgaste, a gente vai até o fim, em nome de Jesus. Tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Um Deus, Senhor, que olha o nosso coração, que olha a nossa fragilidade, que olha, Senhor, aquilo que nós somos. É um Deus, Pai. Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus que cuida do seu povo. Um Deus que intercede por nós, um Deus que preparou o teu próprio filho para que morresse antes dos acontecimentos, para que nós tivéssemos vida em Cristo, vida abundante, vida em paz, vida, Senhor, que só o Senhor pode dar. E eu te louvo, Pai, nesse dia. Te louvo, Senhor, porque o Senhor nos tem feito, nos tem separado para a tua maravilhosa graça. O Senhor tem nos colocado e está nos preparando para ser reis e sacerdotes com Cristo nos céus. Pai, guarda meus irmãos aqui em nome de Jesus, protege eles, protege o teu povo, Pai, em nome de Jesus, protege os teus filhos, porque nós estamos vendo o teu poder, nós estamos lendo a carta de Enoque, os livros de Enoque, o que ele contou para nós, o que ele deixou para nós. E nós também estamos lendo a carta que está sendo feita de novo, já está pronta, a carta já está pronta, ela só vai ser de novo editada e promulgada no mundo inteiro, que aqueles que não querem entrar no novo mundo, com novas regras, vão ser tirados o direito de viverem. Nós já estamos entrando de novo nesse período. Eu te peço, Senhor, guarda-nos para que nós venhamos a ver a volta de Jesus. Guarda o teu povo, Pai, para que nós possamos ver a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Livra o teu povo do mal, livra o teu povo do perigo do mundo invisível. Livra-nos, Senhor, porque Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Eu te peço, Senhor, por todos os meus irmãos aqui, 36 vidas aqui, mais as famílias que estão aí também.
mas aqueles que vão ouvir essa mensagem, guarda-os pela tua infinita bondade, Senhor, livra-os. Pai, tenha misericórdia de nós. Nós somos fracos. Nós não sabemos como vai ser a nossa reação, mas nós confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor não dará além daquilo que nós possamos suportar. Nós estamos lutando para ver a Tua face. Nós estamos lutando, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem sobre o Teu povo, batiza-nos com o Espírito de fogo, batiza-nos com fogo, Pai. Batiza-nos com o Espírito Santo, dá-nos o batismo de fogo, aquela chama que queima dentro do coração, que quer ver a Tua glória. É essa chama que nós queremos. Guarda-nos, Senhor, em nome de Yeshua. Guarda-nos, Senhor, no Teu nome. Tudo nós te louvamos, tudo nós te agradecemos. E nós não tem merecimento algum, Pai, mas em Ti está todo o merecimento. E é nesse santo nome que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Não desvia para a direita, não desvia para a esquerda. Permanece firme. Permanece firme nas rédeas do Senhor. Agarra nos vestidos de Jesus. Não solta. Não solta. Não deixa o espírito do príncipe das trevas pegar você. Irmãos, eu peço em nome de Jesus, não deixa que o espírito das trevas pegue em vocês. Não deixe que o espírito da murmuração pegue as suas vidas. Tira o espírito de murmuração. Tira o espírito das trevas da vida de vocês. Pede para Deus te dar o espírito da sua graça. O espírito de luz. Está aqui, está no livro de Enoque escrito. Deus formou os anjos, os espíritos e o homem. E que em nós esteja o espírito de luz, que em nós esteja o Espírito Santo de Deus, que em nós esteja o espírito da graça, que em nós esteja o espírito de força, que em nós esteja o espírito de fidelidade a Deus. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido a Deus e a vocês. Vamos nos encontrar nos portões celestiais em nome de Jesus. Vamos marcar para nos encontrar lá. Primeiro nós vamos ver o Salvador, mas nós vamos esperar uns aos outros lá nos portões celestiais. Eu creio nisso. Eu tenho um pacto com a minha mãe, que se ela chegar primeiro, ela vai me esperar. E se eu chegar primeiro, eu vou esperar ela nos portões celestiais. É lá o nosso encontro, em nome de Jesus. Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor os abençoe a todos. Maranata, já podemos ouvir os passos de Cristo que se aceleram e vem vindo muito rapidamente. Amém e amém. Fiquem na graça de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.